Como está a sua saúde mental? Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno mental e deste número, 14% são crianças e adolescentes. E é sobre esse tema da saúde mental que eu converso agora com a psicóloga Isabela Godoy. Para quem não conhece, a Isabela é formada pela Faculdade Integrada de Santa Maria, trabalha com atendimento de adolescentes, adultos e famílias. Já trabalhou no Conselho Tutelar e também na fase de Santa Maria. Aqui em Uruguaiana, já trabalhou no Conselho Tutelar, atuou na fase em Santa Maria e na Prefeitura Municipal de Uruguaiana já atuou em um projeto de vulnerabilidade social. Isabela, como podemos definir aí o que é a saúde mental? Bom, para começar a falar disso, a gente precisa saber que a saúde mental, ela é mais uma saúde que a gente tem, né? A gente precisa enxergar ela igual a gente enxerga a nossa saúde física, que a qualidade dela vai depender de como você lida com ela, né? Se você fizer um exercício físico, se alimentar bem, a sua saúde física vai estar bem. A sua saúde mental também vai precisar de alguns fatores para que isso ocorra. A gente consegue avaliar como está a saúde mental do sujeito pensando em 3 fatores: como ele vê a ele mesmo, como ele vê os outros e como ele vê o mundo ao redor dele. O modo como ele interpreta esses fatores vai influenciar diretamente na tríade cognitiva, que são os nossos pensamentos, sentimentos e o nosso comportamento. É assim que a gente avalia se uma pessoa tem uma boa saúde mental ou se essa saúde mental está deteriorada. Qual é que é a importância, né? A gente tem falado muito sobre essa questão da saúde mental, já se falava bastante no final de 2023, no início de 2024, é um assunto que vem, né, a calhar dentro das famílias, dos relacionamentos interpessoais, profissionais, né? Qual é que é a importância da gente ter esse cuidado com a saúde mental? Bom, a saúde mental, ela vai ser importante pelo modo como você lida com a sua vida, né? Muitas vezes a gente tem a ideia errônea de que a gente precisa de saúde mental quando a gente não tem ela, né? Mas na verdade a gente está cultivando como ela vai estar todos os dias, né? Ela estando bem, a gente vai conseguir manter um estresse adequado, conseguir lidar com esse estresse que é inevitável do dia a dia, conseguir manter as nossas relações saudáveis, se arriscar para novos desafios de uma maneira mais resiliente, né? Isso vai influenciar diretamente no que tu vive diariamente, né? E isso também vai ser avaliado dessa maneira, olhando para como você se comporta, o que você pensa, como você sente, né? Como isso chega até você e você internaliza isso. Sim, então a gente precisa ter uma saúde mental bem para que o resto do funcionamento do nosso dia a dia flua de uma maneira tranquila. Exatamente. E a saúde mental, ela precisa ter o cuidado lá atrás, quando criança, ou a gente precisa ter esse cuidado maior na fase adulta? Bom, quando a gente é criança, acontece as duas coisas, sim, para os dois, né? A gente precisa trabalhar isso na infância e a gente precisa trabalhar isso enquanto adulto. A diferença é que quando na infância a gente é sujeito a que outras pessoas cuidem da nossa saúde mental, né? Atendendo às nossas necessidades básicas, fisiológicas, né? E também às nossas necessidades emocionais. O que vai dizer se um adulto é saudável ou não vem muito do que ele viveu na infância. Por exemplo, uma criança que viveu uma privação emocional, né? Que não teve os pais afetivamente presentes de uma forma suficiente para ela. Isso vai refletir em como as relações dela são no futuro, né? Isso vai afetar o que ela sente em relação ao outro e a si mesma, entende? Isabela, o que a falta de saúde mental pode causar? Que exemplos tu poderia trazer para a gente? Bom, para começo, a nossa saúde mental ela vai influenciar diretamente na nossa saúde física, né?
É o nosso funcionamento cerebral que dá sentido, que dá rumo, né, a todos os nossos funcionamentos. Então, quando a nossa saúde mental está debilitada, provavelmente outros processos da nossa saúde física, biológica, fisiológica vão ser diretamente afetados, né? Mas de uma maneira mais prática, a gente pode pegar o exemplo de um adolescente, né? Na adolescência, a gente espera que o desenvolvimento normal traga questões que, vistas em um adulto, seriam um problema de saúde mental, mas que vistas em um adolescente são totalmente normais, típicas, adequadas àquela idade de desenvolvimento. Por exemplo, o adolescente ele desafia regras, né? É um modo que a gente tem de se afastar, né, das nossas figuras parentais e de entender que adulto eu quero ser. Então, para isso eu preciso desafiar aquilo que eu sei, testar a regra, né? Testar o limite que eu vou e até onde eu posso ir. Então, isso é muito visto, né? Geralmente causa muitos problemas familiares, né? De conflito familiar, porque quando você vem de uma família muito rígida, você chega na adolescência e enfrenta isso de desafiar regras, isso não vai ser bem aceito, isso vai gerar conflito, não vai ser acolhido da maneira devida, né? Ou possível, digamos assim. E para a gente avaliar isso, a gente vai precisar olhar para o entorno desse adolescente. O adolescente geralmente nessa idade está na escola, onde a gente vai poder observar se o comportamento dele naquela situação é típico, adequado, está dentro, né, do que a gente espera como fase do desenvolvimento, ou se isso está afetando ele de uma maneira que vai afetar ele pior ainda na fase adulta, né? Quanto de impacto tem esse comportamento dele? E a partir disso entender que sentimentos estão inseridos nessa situação, como que ele interpreta as coisas que acontecem ao redor dele e que capacidade ele tem para adquirir o que a gente tem enquanto adulto, né? Que é internalizar a regra. Olhar para as coisas que a gente pode, que não pode, conseguir botá-las na balança e não, até aqui eu posso ir, até aqui é o meu limite, né? Testar isso dentro do consultório, claro, né? Vai fazer com que a gente defina se esse adolescente ele está dentro do desenvolvimento típico, né? Ou se isso já transbordou, já é algo que precisa mesmo de um tratamento. E na fase adulta, como é que que problemas que pode vir a atrapalhar a falta da saúde mental? Bom, na fase adulta, o que chega muito no consultório é essa parte de eu tô saindo de casa, né? Como que eu vou abandonar os meus pais? Ou como que eu vou viver sozinha? Eu não sei fazer isso, né? Dependendo de como essa demanda chega, a gente sabe que necessidade que não foi abordada lá na infância, Sim. né? Por exemplo, isso de eu não sei se eu consigo viver sozinho, né? Dependeu muito de uma validação, né, de potencial, dos pais enxergarem que essa criança podia ser, né, podia explorar o ambiente, tinha essa liberdade, tinha essa autonomia, né? Se isso falha lá na infância, o adulto chega e pensa, não sei nada, né? Não consigo, não sou incapaz de fazer isso. Então isso vai afetando ele. Imagina, né? Você todos os dias olhar para você e pensar, não sou capaz, não consigo manter a minha casa arrumada, não consigo trabalhar todos os dias, me sinto extremamente cansada, né? Então a gente já começa a pegar aí alguns fatores de humor deprimido, né? Vai ficando mais introvertido, mais embotado sentimentalmente e também vai preferindo se afastar do meio social, isolamento, ou gerando uma ansiedade, né? Sim, aí vem todos os outros transtornos. Por isso que esse dado segundo a Organização Mundial da Saúde, de que quase 1 bilhão de pessoas têm problemas de algum tipo de transtorno mental, sendo desses, né, 14% aí crianças e adolescentes, né? Então vem dizer que os problemas começam ali atrás, né, e vai refletir na vida adulta, né? Uhum. Esse dado também pode ser visto por nós de uma outra maneira, né? Porque é muito fácil você detectar um problema de saúde mental numa criança e num adolescente, sendo que são outras pessoas que estão olhando para esse comportamento, né? É fácil eu perceber que o meu adolescente mudou, que ele
tá mais isolado e tá isolado demais, que ele tá desafiando regras, mas ele tá desafiando demais. E que na vida adulta isso se torna mais difícil porque depende de eu mesmo olhar para mim, né? Sim. Então isso é dificultado é dificultado o diagnóstico através disso. Isso que eu ia te perguntar, como é que a gente pode identificar que uma pessoa está precisando de ajuda, assim, né? Ou não é, ou como é que tu comentaste que, né, do adolescente, que é da adolescência, né? Ou é uma mãe de uma criança, ou o adulto está fazendo muito mimimi, sabe? Como que a gente vai identificar que essa pessoa está com algum problema mental? Bom, a gente diz que um transtorno, ele só é um transtorno e pode ser avaliado e definido como um transtorno quando isso afeta a vida social da pessoa, né? Muitos de nós sofrem, por exemplo, com um sintoma de pensamentos acelerados, né? Esse sintoma, ele está presente em diversos transtornos, né? Chega uma parte da vida que isso começa a incomodar a gente. E aí, incomoda, mas daí a gente vai levando, né? Vai sendo resiliente com isso, consegue lidar. Mas aí no ápice isso. E aí pode ser que a gente crie pensamentos e acredite neles, e aí isso acaba se tornando um transtorno. Mas a parte principal de como a gente avalia isso, nós, né, pessoas leigas no caso, né, que não são formados, Sim, né, que não são da área da psicologia, da psicanálise. isto, tu na tua casa, né, com os teus filhos, ou um adulto mesmo, consigo mesmo, quando isso começa a atrapalhar a tua vida. O trabalho geralmente é a última parte, né? Porque o trabalho ele é da ordem da obrigação, né? Ou tu faz isso ou tu não come, né? Da nossa necessidade básica. Então, a última coisa que vai ser afetada vai ser o trabalho. Mas antes disso, as relações, né? Se tu percebe que as tuas relações são instáveis, se você não consegue ter laços profundos com pessoas que são próximas de você, se você tem um bloqueio, bom, isso é um baita sinal de alerta, né? O que está acontecendo? Por que é confiança? Que problema tem de confiança? Ah, é a intimidade, eu tenho medo, né? Já sofri alguma coisa, alguém se aproximou demais de mim, não consegui lidar com isso, né? Ou mesmo os términos, né, das relações, os encerramentos Sim. de ciclo, né, que são totalmente normais, podem ser interpretados de uma maneira muito abrupta, né, e não conseguido internalizar tudo isso. É uma forma da gente leiga, né? Então, identificar as pessoas, né? Quando tem esse sintoma, que vai transparecer, né? Sim, mudanças bruscas de comportamento são sempre observadas, né? A pessoa era assim, ela gostava disso, mesmo um amigo que se afasta, né? Fulano não quer saber de mim. Fulano não gosta mais de mim. Às vezes o fulano tá depressivo. Às vezes o fulano precisava que você fosse lá e dissesse, olha, né? Não sei o que está acontecendo. Não brigamos, não E conflitamos fazer o por nada. encaminhamento para um É profissional, né? isso, né? Acolher o sentimento que chegar até a ti, já que tu esteve disposto, né? E auxiliar nessa busca, né? Reforçar mesmo que isso vai ajudar. É uma coisa que eu acho super importante, daí eu quero a tua opinião sobre, que às vezes a gente procura, né, o amigo, a namorada, o marido, o primo, o tio, a tia para conversar, desabafar e na realidade tem que a busca nesse sentido tem que ser para um profissional, né? É, O amigo exatamente. vai ser o ouvinte, né, mas ele não vai te dar o norte do que tu... Exatamente, né? A gente precisa ter esse entendimento de que agora, enquanto adultos, né, falando do público adulto, agora enquanto adultos, quem toma conta de mim sou eu, né? Então eu posso sim buscar o meu amigo, eu posso buscar essa rede de acolhimento mesmo, né? Isso não substitui a terapia, isso é essencial mesmo para nós, né? Somos, enfim, animais de bando, né? Mas que quando eu percebo a necessidade de tratamento, de que não é desabafando com um amigo, não é chamando, né, alguém que possa me escutar somente que eu vou conseguir sair disso, então eu preciso procurar algo que realmente me ajude, né? Qual é que seriam as formas de tratamento aí para a gente ter uma saúde mental estável? É por medicamento, é por terapia? Perfeito. Vai depender do estado que tu chega. Muitas vezes, né, tu comentou isso há pouco,
A gente só vai chegar na terapia quando a coisa já, né, já é um transtorno, né? A gente pode ter traços dele e tratar antes disso. A gente já tem, né, indícios, por exemplo, a depressão. Geralmente chega já com uma questão de ideação suicida ou pensamento suicida, né? Isso é o extremo, isso já está no risco máximo, né, que a pessoa está correndo. Antes disso, ela deu muitos sintomas, ela distribuiu sintomas por aí, né? Às vezes a gente enfrenta uma trava, né, de eu não preciso de ajuda, de eu preciso ser suficiente, eu preciso lidar com isso sozinho, né? Mas às vezes você não precisa, né? Você precisa de alguém com você, de alguém que saiba, né, como encaminhar isso, e vai depender de como chega essa demanda então. É uma demanda que chegou com esse risco, com esse fator de risco, ou com um prejuízo muito grande das relações, não consigo mais ir no trabalho, tive 3 crises de ansiedade, vou precisar pegar atestado, risco também, né? Já debilitou. Aí é outra forma de tratamento. Aí provavelmente a gente vai para as duas juntas, né? Psicoterapia e terapia medicamentosa. Agora, se você chega, né, com sintoma, tipo isso, pensamentos acelerados, né? Eu não aguento mais minha cabeça, eu penso, eu acho que eu tô louco, porque não é possível que alguém pense tanto assim. Geralmente chega desse jeito, assim, tipo, me ajuda que eu tô enlouquecendo, né? Mas tu percebe que não tem muito prejuízo na volta, bom, a terapia vai dar conta, né? Esse encaminhamento do rumo das sessões, ele vai fazer a pessoa conseguir lidar com esses pensamentos, conseguir, né, diminuir essa frequência e quantidade de pensamentos, principalmente os negativos, né? Enfim, vai depender muito dessa primeira avaliação. Para a gente finalizar o Baita Papo Entrevista de hoje, que abordou a questão da saúde mental, eu vou deixar o canal aberto para que tu deixe aí dicas de como as pessoas podem manter a sua saúde mental saudável. Bom, a dica que eu deixo é uma das coisas que a gente aprende primeiro na terapia. Revise seus pensamentos, acolha seus sentimentos e construa comportamentos saudáveis, né? Cultive os teus comportamentos saudáveis. Dentro disso do comportamento, você cuidar da tua saúde física já é mais do que meio caminho andado, né? Fazer uma atividade física, se alimentar bem, ter hobbies, fazer coisas que tu gosta pra nada, não é pra ganhar dinheiro, não é pra fazer amigo, não é pra fazer nada, é só pra ti, só por prazer, não precisa nem ser bom. Fazendo isso já é meio caminho andado para a tua saúde mental estar mais estável e você conseguir chegar mais perto da plenitude de viver a vida. O Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorrifácil Uruguaiana, Benditos Pet, Pro Equilíbrio, Suporte Serviços, Exeget, Marca Imóveis e Espaço da Beleza.